Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à palestra da FREMEN, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada em Nova Rússia, no Ceará. Nosso palestrante de hoje é o querido amigo Evaldo Raia, do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra está com você. Tá bom. Então, boa noite a todos. Recebam todos o abraço do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, que fica aqui no Rio, em Jacarepaguá. E é sempre uma alegria a gente dividir conhecimentos, entendimentos à luz do Evangelho, mas eu sou partidário de uma orientação de Chico, que é o mentor espiritual da nossa casa, que ele diz que está na hora de a gente parar de falar de Jesus. Está na hora. Tem muita gente falando de Jesus. Está na hora de a gente exemplificar Jesus, trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso íntimo, para a nossa lida diária, para as tarefas que nós temos que desempenhar a cada dia na presente encarnação. A doutrina espírita não nos caracteriza como privilegiados de nada, porque na lei de Deus não existe privilégio. Existe responsabilidade, existe compromisso assumido. Cada um de nós que hoje militamos na lide espírita ou que estamos associados a uma corrente filosófica religiosa que tem o Evangelho de Jesus como base de orientação, nós estamos altamente compromissados com a tarefa da mudança íntima, da transformação moral. O Espírito de Verdade, orientando Kardec, nos ensina que nós temos duas tarefas a executar na presente existência. Uma é espíritas amai-vos e a outra instruí-vos. Então, se a gente não se amar, não buscar a compreensão um da necessidade do outro, teremos muita dificuldade desse relacionamento e dessa proposta de mudança íntima e permanente que nos é trazida para o Sr. Allan Kardec, quando ele nos fala que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Promover a nossa transformação moral é começar a seguir os ensinamentos do Mestre, quando o Mestre nos diz: se quiser vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Embora, muitas das vezes, nós não compreendemos as palavras de Jesus e entendemos que ser cristão ou seguirmos o Evangelho de Jesus é estarmos afastados de toda e qualquer dificuldade física, moral, espiritual, o que não é a realidade. Sendo integrante de um plano de prova e expiação, isso simboliza que nós temos que enfrentar as vicissitudes da vida física, como o senhor Allan Kardec colhe dos benfeitores da humanidade na pergunta 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E os benfeitores respondem que para uns é prova, é missão, para outros é expiação. Ah, mas está separado? Não. É relativo ao grau de entendimento que nós temos diante das dificuldades que nós enfrentamos. Se nós queremos continuar na visão do vitimismo, do coitadismo, então eu vou achar que Deus está me punindo e nessa punição eu não merecia ser punido, que eu sou gente boa pra caramba, um espírito bastante evoluído, puro quase, então Deus errou na minha cota de dor que eu estou enfrentando, o que não é verdade, o que não nos traria o entendimento do Evangelho. Nesse contexto de nós compreendermos qual a nossa responsabilidade enquanto praticantes da doutrina dos espíritos, o senhor Allan Kardec nos traz, lá no capítulo 17, o título Sede Perfeitos. E nesse título de Kardec, ele coloca como ações de interpretação do Sede Perfeito o item 1, que é caracteres da perfeição. E Jesus nos propõe que
para que nós possamos almejar uma perfeição relativa, nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha a encrenca que Jesus propõe para a gente. Porque, às vezes, amar os amigos já é complicado, amar os familiares a gente já tem que pensar umas 555 vezes para não tomar uma atitude mais radical. Imagina ter que amar os inimigos e bem dizer aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É uma proposta que ainda ela não é compatível com o entendimento que nós estamos dentro de um plano de prova e expiação. Porque a característica dos espíritos de um plano de prova e expiação, a característica, sabe qual é, Arlindo? A principal característica? A reclamação. O povinho para reclamar. Se está sol, é um sol para cada um. Se está chovendo, vai acontecer igual com os nossos irmãos lá do sul. Se não chove nem faz sol, o dia está xoxo. Então, a gente quer reclamar. É característica de um plano de prova e expiação, onde não compreendemos que a proposta do mestre é que, vencendo a nós mesmos, nós iremos vencer também as dificuldades que nós estamos enfrentando. É uma questão de ótica. Então, quando o senhor Allan Kardec coloca como item 1 do capítulo 17, Caracteres da Perfeição, o que o senhor Allan Kardec está falando? O trajeto é esse, porque Jesus é o guia e modelo. Agora, o tempo que nós vamos levar nessa estrada é individual. É individual. Certa vez, numa análise pessoal, sem nenhuma base doutrinária, eu gosto de falar, a Antônia chegando aí, eu costumo dizer que eu tenho com plena consciência que eu sou um espírito que venho de outros planetas, de outras jornadas espirituais. Por quê? Porque eu, sendo cristão, eu sigo as orientações de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso fala que nós somos estrangeiros nessa terra. O que Paulo está falando? Não é que nós caímos aqui de paraquedas, não. A proposta do Evangelho de Jesus é um entendimento das minhas necessidades espirituais que a terra me abraçou, me dando essa oportunidade. Dentre essas oportunidades, o conhecimento da doutrina dos espíritos deveria me favorecer esse entendimento. E o que nós encontramos muitas das vezes dentro da casa espírita? Eu não sei o que aconteceu, que minha vida está toda atrapalhada. Eu não sei por quê, mas eu acho que erraram no meu planejamento reencarnatório. Como assim? Se a lei de Deus é uma lei de perfeição, não há possibilidade de nuances de enganos na lei de Deus. A lei de Deus, ela é amor, justiça e caridade, que a gente não pode esquecer, que é o capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de morais. Porque é no capítulo 11 que nós vamos encontrar a citação dos benfeitores acerca do homem de bem. Kardec pergunta, lá na pergunta 918, Kardec questiona por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Dizem os benfeitores, o espírito prova a sua evolução quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha que resposta sintética, profunda, que nós poderíamos, com essa proposta da espiritualidade, criar um seminário, Arlindo, nessa resposta dos benfeitores. Criar um seminário de que nós passássemos boa parte de um dia analisando essas propostas dos benfeitores no intuito de nós entendermos o que é quando eles falam de nós praticar a lei de Deus e compreender antecipadamente a vida espiritual. Se nós somos espíritas, sabemos que a vida no plano físico ela é temporária, é apenas um momento no percurso da nossa imortalidade.
deveríamos dar mais valor à questão espiritual do que à questão material. Porque a questão material, a gente se apega, às vezes, a detalhes que deveríamos abandonar pela ineficácia deles. Outro dia eu passei e falei com Joelma nem me respondeu. Estou magoado com a Joelma. Olha a infantilidade das nossas avaliações na relação um com o outro. A proposta de nós acreditarmos que a lei de Deus ela é soberanamente boa e justa é entender que cada um de nós deve intrinsecamente respeitar o outro na amplitude da sua liberdade de agir, na amplitude da sua liberdade, e não respeitar o outro na minha ótica de exigência. Eu queria muito que o Arlindo fosse louro de olhos azuis. Como ele não é, eu não gosto dele. Olha, às vezes, chega a esse ponto a nossa infantilidade de entendimento acerca do outro. Dentro dessa infantilidade nossa, o senhor Allan Kardec propõe para a gente, no item 3 do capítulo 17, o homem de bem. Eu não sei se tiveram oportunidade de ler esse item, mas é uma encrenca do início ao fim, sabe? Esse texto de Kardec é só encrenca, para mim, pelo menos, é uma encrenca danada, porque olha só o que o senhor Allan Kardec começa a falar para a gente lá no item 3 do capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Primeiro que nós temos que entender que a lei de justiça ela é baseada no amor e na caridade. Porque não existe, na lei de Deus, a justiça que nós queremos praticar no plano material, que muito se assemelha à vingança. Sabe? Olha, tem problema não. Fez comigo, está guardado. Porque castigo vem a... Antigamente era cavalo, né? Não, agora é via WhatsApp. Castigo vem ao WhatsApp, que é tão rápido o negócio, sabe? Ainda mais como espíritos num plano de prova e expiação, tu faz de manhã, de tarde já tem consequência. Sabe? Não dá para esperar. Às vezes eu escuto assim, sabe, ô Nadir? A pessoa fala assim, na outra existência eu resolvo isso. Será que vai ter aqui na Terra outra possibilidade de reencarnação aqui nesse planeta lindo de morrer? Será que a gente vai ter? Não sabemos. Então é melhor aproveitarmos o máximo de oportunidades que nós temos agora. Porque o que o senhor Allan Kardec propõe para nós é que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. A lei de amor está inclusa naquele caracteres da perfeição que eu falei, que é amai os vossos inimigos. Por quê? Como é que começa a oração dominical? A gente lembra, né? Pai Nosso. Se é Pai Nosso, não existe o outro, não existe o inimigo, não existe o desafeto, é meu irmão. É meu irmão. Chico uma vez pergunta a Emmanuel qual a definição que podemos dar do criminoso. Aí Emmanuel fala assim, o criminoso, Chico, somos nós quando descobertos. Porque, como estamos num plano de prova e expiação, ainda cometemos faltas em relação à lei de Deus, que é uma lei de amor. Ainda cometemos a falta. E olha que Jesus nos dá uma dica muito simples para nós seguirmos. Ele não dá uma expressão numérica ou filosofia profunda, não. Ele fala assim, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava doente, foste me ver, preso, me visitaste, sem teto, me abrigaste. Olha, gente, pelo amor de Deus, a gente há de entender que são possibilidades que nós temos de atender a necessidade do nosso semelhante com atos bem pequenos. Evaldo, então eu vou ter que pegar todo mundo que está na rua, trazer para dentro da minha casa? Não, não é essa a proposta. Não é essa a proposta de Jesus. É abrigar as pessoas no nosso coração na hora de uma prece. Na hora de um envolvimento amoroso, para que aquele irmão consiga sair daquela dificuldade que ele está enfrentando, mas é fazer essa prece com um desejo, sabe, Regina, real, não é para ele ficar bem se eu me livrar dele, não. Não é com isso, não. É um desejo real de eu
pedir a Jesus, interceder junto ao mestre, para que ajude aquele irmão, para que ele encontre de forma saudável o caminho que ele precisa trilhar. Alimentar um irmão, será que é tão difícil assim? Eu vejo aqui no Rio de Janeiro, sabe, Arlindo, eu não sei, Nova Rússia acho que não tem esse trem, não, mas aqui no Rio tem. Você para no sinal, vem um irmão vendendo bala, se teu carro pode não ter ar-condicionado, mas que tu vai fechar o vidro e ficar num calor danado, vai. Só para você nem sequer olhar para a pessoa. Nem sequer olhar. Um dia, eu vindo de uma palestra, aqui num bairro próximo, parei num sinal, tinha vários carros na frente, e eu vi um menino vindo, andando, vendendo bala. Ele parou no carro da frente e falou alguma coisa para o motorista, e sorriu para o motorista e veio para o meu carro. Quando chegou no meu carro, sabe o que ele falou para mim, Arlindo? Ele virou e falou assim: tio, quer dinheiro não, eu só quero um abraço, que é meu aniversário hoje. Arlindo, eu fiquei com uma vergonha, sabe? Aquela vergonha de você querer entrar embaixo do pneu. Eu parei, abri a porta do carro, saí do carro, dei um abraço nele. Aí os outros dois falaram assim: eu também quero abraço, eu também quero abraço. Olha como é que é tão simples de você tirar o sorriso de alguém. Não é? Ele poderia falar assim: não quero nada, não quero que compre minha bala aqui, me dê um dinheiro, vá embora, não me perturbe. Não, eu não quero dinheiro não, tio, eu quero um abraço, que hoje é meu aniversário. Por que ele estava pedindo? Porque provavelmente ele não tinha isso em casa, não tinha isso dos familiares. É nesse sentido que Jesus propõe para a gente o nosso olhar para o outro. Aí, quando a gente olha lá a proposta do senhor Allan Kardec em relação ao homem de bem, ele fala assim, em outro parágrafo: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O que o senhor Kardec está propondo a gente? Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, Jesus estava no Getsemane e já há poucos instantes de ser preso, né? Pelas nossas iniquidades. Aí Lucas fala assim: e ele, na sua agonia, orou. É muito significativa essa frase de Lucas. E ele, Jesus, na sua agonia, orou. Eu, na minha agonia, me desespero. Eu acredito que eu estou passando por uma situação difícil e que não tem saída para mim. É a negação muito profunda do amor de Jesus, do amor de Deus por mim. Porque eu poderia perguntar aqui aos irmãos presentes aqui na internet e lá na FREBEM. Eu poderia perguntar: vocês creem em Deus? E eu acredito que a maioria da cabecinha está balançando aí. Se não tiver, o Cláudio me avisa. Mas a maioria das cabecinhas estão balançando. E eu digo que eu não creio, eu não acredito em Deus, não. Eu não acredito, não. Eu tenho certeza absoluta da existência de Deus. Porque se a minha vida ela tem essa pujança, é porque Deus existe, não é uma proposta, é uma certeza. Sabe? É por isso que o senhor Allan Kardec coloca: deposita fé em Deus. Fé vem de fidelidade, de confiança. Ela não precisa de elementos externos para que a minha fé aumente. A minha crença, sim. A minha crença precisa de elementos quase que diários para que eu mantenha a minha crença naquilo ou em alguém que eu acredito. A minha fé, não. Por isso que Paulo de Tarso fala lá na carta aos Hebreus que Deus é fiel. Todo mundo gosta dessa frase, né? Bota no carro, no caminhão, Deus é fiel. Mas Paulo fala assim: tendes para Deus a mesma fidelidade que ele tem para contigo. E aí que encrenca. Porque eu ser fiel a Deus na abastança, na saúde, na alegria, meus filhos todos bem, meus netos também, é mole. É mole. Agora, a minha fidelidade a Deus, a minha fé em Deus tem que ser nos momentos de dificuldade que eu enfrento na minha jornada. E pode crer, não são poucas. Não são poucas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades na presente existência, na maior amplitude dessa visão.
E porque se eu tenho fé em Deus, na bondade, na justiça e na sua sabedoria, aí nada me falta. Aí a gente vai lá para o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada eu sentirei falta, porque Deus supre todas as minhas necessidades. Eu posso não compreender, porque ainda sou um espírito extremamente necessitado, mas que Deus supre toda a minha necessidade, então eu confio na sabedoria eterna de Deus. Eu jamais vou questionar Deus por que eu enfrentei ou estou enfrentando essa dificuldade. Eu posso questionar para quê? Para que eu estou enfrentando essa situação hoje? Para que eu aumente o meu entendimento sobre a fé, sobre a confiança, sobre a bondade de Deus e seguir adiante. Mais à frente, o que fala para nós o senhor Allan Kardec? O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Complicou. Porque no meu linguajar ainda está minha casa, meu carro, meu relógio, meu filho, sabe? Ainda está o meu, pronome possessivo, né? Os professores aí me ajudem. Pronome possessivo, meu, eu ainda não entendo como sendo algo que eu deva caminhar para o nosso. Os nossos filhos. Por quê? Porque os filhos não são propriedade daqueles que foram os veículos pelos quais eles chegaram no plano material, não. É um empréstimo que Deus nos faculta, que, como fala, nós temos aqui, sabe, Arlindo, um tratamento espiritual feito sob a orientação do Dr. Herman, né, e sua equipe, a nossa benfeitora Sheila, sob a orientação do Dr. Bezerra, e o Dr. Herman, ele fez uma associação tão bonita recentemente que ele falou assim: o passarinho, quando sai do ovo, da casca, que ele nasce peladinho, sem uma pena, não é? Aí a mamãe e o papai vão lá dando comidinha na boca do passarinho. Quando ele começa a desenvolver a sua penugem, ele continua recebendo o alimento na boca. Mas quando ele está com as asas já prontas, toda emplumada, o que os pais fazem? Toca ele do ninho. Para quê? Para ele voar, senão ele não vai aprender a voar. E quando ele voa, ele volta para o ninho? Não. Ele segue a jornada dele. Nós, os seres humanos, somos os únicos que queremos manter os filhos sob nossa custódia, a nossa rédea, não confiando que eles são filhos de Deus, tanto quanto eu sou. Então, essa proposta dos benfeitores, através do senhor Allan Kardec, que nos orienta que nós temos que entender que os bens espirituais devem estar acima dos bens materiais, também em relação à posse temporária e egoísta dos filhos. Os filhos são de Deus e não nosso. Ah, mas eu tenho ainda um amor possessivo. Sim, temos. É um amor ainda engessado pelo egoísmo, pelo orgulho. Temos sim, mas nós somos adeptos de uma doutrina que nos ensina que somos espíritos imortais. Eu tenho, biologicamente, 4 filhas e um enteado, que é meu 5º filho, e mais algumas filhas de coração que eu vou agregando ao longo da minha jornada. Mas na próxima existência, eu posso nascer lá no Japão e elas nascerem lá no Chile. E nem saberem da existência desse espírito lá no Japão, que um dia foi seu pai aqui. E ainda vou ficar com essa ideia fixa de que meu filho não pode sair embaixo da minha casaca, dos homens, ou da minha saia, das mulheres. Não. Se nós colocarmos os bens espirituais acima dos materiais, nós começaremos a entender que tudo que nós temos no aspecto material, inclusive os filhos, terão que ficar quando nós retornarmos à espiritualidade. Ou então corremos o risco de ser uma pedra de tropeço na caminhada dos nossos filhos, por não querer abrir mão dessa possessividade que ainda se chama amor. Uma vez, sabe, Arlindo, o Chico fez uma proposta de um entendimento para a gente que mexeu muito comigo. O Chico falando, ele explicando sobre a questão do amor maternal.
que a gente diz que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus, né? Naquela simbologia bem amorosa. E ele diz que não é assim, não. Por quê? E ele reproduz. Tem um ditado popular que fala assim: mexe comigo, tudo bem, mas mexe com um filho meu, eu viro o quê? Bicho. Né? Maria, vendo Jesus na cruz, naquele sofrimento, naquela dor absurda, ela roga a praga para a gente ou pede, junto com Jesus, que Deus tenha misericórdia da gente? Maria vivenciou o amor angelical e nós ainda vivenciamos o amor animal. Por isso que eu viro uma fera. Então, esse sentimento nosso de amor ainda tem muita caminhada para frente para compreender aquilo que o Sr. Allan Kardec fala para nós. Aí ele fala assim: o homem de bem é bom. Olha a simplicidade da frase. Olha a simplicidade da frase. Nós podemos fazer o bem com muita facilidade, porque fazer o bem é circunstancial. Tá? Eu tenho a possibilidade, atendo à necessidade daquele que está próximo de mim. Eu faço o bem. Agora, ser bom é fazer o bem de forma incondicional. Ser bom, Emmanuel fala para a gente no Pão Nosso, assim, que ser bom é fazer o bem a todos, mesmo que não seja bom para mim. E aí? Será que a gente está nesse estágio? Fazer o bem a todos, mesmo que não seja bom para mim. Só que Emmanuel pega pesado, porque ele fala assim: filho de Jesus, mesmo do alto da cruz, ele pede a Deus que não impute a nós esse pecado. Isso é ser bom. Porque era bom para todos nós, mas para ele não estava sendo bom na nossa ótica, estava? Não. Então, o homem de bem é um homem bom. E numa acepção que ainda temos uma dificuldade muito grande. Aí ele fala assim, mais adiante, olha só, eu leio isso, eu fico com vergonha, sabe? Eu prometo a vocês. Eu leio esse texto, eu fico envergonhado. Que ele fala assim: não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Eu não odeio ninguém, não, sabe? Eu só não quero ver o Arlindo na minha frente. É ele lá e eu cá, sabe? Se possível, não passa nem na mesma rua que eu. Mas eu não tenho nada contra ele, não. Eu não tenho nada contra ele, não. A gente tenta se iludir colocando palavras, achando que com as palavras bonitas, os espíritos falam que são palavras melífluas, que são palavras bonitas, mas sem conteúdo de sinceridade. Sabe? Então, quando o Sr. Allan Kardec fala que o homem de bem ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, por que ele não alimenta desejo de vingança? Porque ele sabe que a lei é de justiça. E lei de justiça não aceita a vingança. Sabe o que está escrito lá no livro de Moisés, lá em Deuteronômio? Moisés grafou assim, achei interessante. Ele grafou assim: a vingança pertence a Deus. Olha o que Moisés está colocando. Não nos dá o direito de nós retribuirmos o mal com o mal. A vingança é retribuir o mal com o mal. Deixa estar. Fez o que quis comigo, né? Vai ter volta. Por quê? Porque Deus não dorme, né? Porque o meu Deus é o meu Deus vingativo. Daí é aquele Deus que castiga. Não é o Deus de amor que João veio falar para mim na primeira epístola dele. Né? Deus é amor. Ele não veio, eu ainda não entendi esse Deus de amor que João veio me pregar e que Jesus exemplificou. Para mim, Deus ainda é Deus vingativo, Deus punitivo, sabe? Olha, não faz isso que Deus castiga. Eu, pelo menos, na minha parte da minha infância, eu ouvia isso com muita persistência. Não faça isso que Deus castiga. Depois eu comecei a questionar: se Deus é Deus, ele não pode castigar. Eu comecei a me questionar. E depois fui encontrar dentro da doutrina espírita a explicação que não existe a possibilidade do castigo de Deus, mas em hipótese nenhuma. Porque Jesus fala assim para a gente lá no Evangelho de João. Eu não cito o capítulo nem versículo, Arlindo, é para ler a Bíblia, sabe? Para ler a Bíblia lá, porque é para aprender um pouquinho, né? Aí João fala assim para a gente, palavra de Jesus: se pecares contra o Pai, terás perdão. Se pecares contra o Filho, terás perdão. Agora, se pecares contra o Espírito Santo, não terás perdão.
Mas que danado de Espírito Santo é esse? Né? Será que é uma outra entidade que representa, como pensam nossos irmãos católicos, da Trindade, né? Da Santíssima Trindade? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Não, porque a doutrina nos esclarece que não existe uma casta de espírito privilegiado, que eu já falei isso no início, não existe privilégio na lei de Deus. Né? O Espírito Santo fala-nos, o Martins Peralva fala para a gente que o Espírito Santo se caracteriza por toda criatura de Deus. Tudo que Deus cria é santo. Então, quando Jesus fala que se pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, se eu adoro desmatar, acabar com a árvore, na outra existência eu venho adepto da ecologia, começo a defender, abraço a árvore para ninguém arrancar, sabe? Fico lá naquele negócio defendendo brotinho de planta. Por quê? Porque eu tenho que entender que se eu agir mal na natureza, só a minha ação no bem que vai apagar, vai diminuir os erros do passado. Se eu desejo mal para o Arlindo, que é uma obra de Deus tanto quanto eu tenho que chegar perto dele e pedir desculpa. É por isso que não tem perdão. Porque o Arlindo vai falar assim, poxa, o Evaldo mudou a conduta dele. Então, aquilo que ele fez, vamos colocar um pano em cima e criar uma nova jornada. É esse o sentimento de perdão que Jesus nos propõe. Porque nós precisamos lembrar, sabe, Arlindo, que o Evangelho, os 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos, a Carta dos Apóstolos e as cartas de Paulo, foi tudo escrito em grego. Não tem nenhuma carta, nenhuma mensagem do Evangelho escrito em hebraico ou aramaico. Não tem. É tudo em grego, porque era a língua falada na época, a língua comercial da época. É tal qual hoje, se um jovem vai fazer um mestrado, um doutorado, a tese dele tem que estar em português e inglês, porque senão ela não é aceita em algumas universidades, como a apresentação de tese. E na época de Jesus era o grego. E para o grego, a palavra perdão significa olhar para frente. Se você perdoou sinceramente, do fundo do seu coração, aquele erro não entra mais na contabilidade do seu sentimento. Sabe? Ou então a gente vai falar, não, eu perdoei a Joelma, mas aquilo que ela falou para mim no dia 17 de dezembro de 1993, aquilo foi muito difícil, então eu não perdoei. Porque eu marquei dia, mês, ano e hora. Perdoar é olhar para frente, é dar a oportunidade daquele a quem que eu perdoei de começar uma nova jornada e não ficar massificando. Como a gente fala assim, eu perdoo, mas a mágoa está aqui dentro. Não, então não perdoa. Então não perdoa. Porque a mágoa faz com que você reviva a emoção daquilo que te machucou. E o perdão é você entender que agora a jornada é olhar para frente. Então, por isso que os espíritos, o senhor Allan Kardec coloca a questão que a gente não tem ódio, não tem rancor e nem o desejo de vingança. Aí tem outra pesada aqui. Pode falar, Lino? Essa é bem pesada. Hein? É indulgente para as fraquezas alheias. Olha só, que encrenca. Indulgente. Semana passada, sabe, Arlindo? Eu vou quase todo dia na casa por diversas responsabilidades, né? E toda vez nós temos o hábito, toda vez que a gente entra na casa, lá no CSX, a gente abre o Evangelho, lê um pequeno trecho e faz uma prece. É prática isso, é comum. Semana passada, por incrível que pareça, as 5 vezes que eu fui lá na casa, eu abri o Evangelho e caiu. Capítulo 10, amar ao próximo como a si mesmo. Item 16, a indulgência. 5 vezes. Aí, no domingo, no trabalho que antecede a tarefa com o doutor Erma, eu abri o Evangelho, outro livro. Não era o mesmo livro, não, porque você não podia dizer que estava viciado, né? Outro livro, estava lá em cima da bancada. Abri, capítulo 10, versículo 16, a indulgência. Olha que coisa. Coincidência, né? Não, era a necessidade que eu tenho de colocar dentro do meu coração a imperiosidade de ser indulgente para o erro do meu semelhante.
Aí, qual foi a minha proposta? Sabe qual foi a minha proposta, Joel? Eu falei ontem aqui em casa, a minha proposta de indulgência vai começar dentro da minha casa. Com a minha esposa, com minhas filhas, com meus sogros, com meus cunhados, meus genros, porque não adianta eu querer ser indulgente na casa espírita, que não é sincero, porque a pessoa não mora comigo, não vive comigo. Agora, eu ser indulgente quando a minha esposa me cobra alguma situação e ela está certa de cobrar, aí eu começo a aprender a proposta que os benfeitores falam ao senhor Allan Kardec, que nós temos que ser indulgentes com as fraquezas alheias. Sabe por quê? Porque Deus é indulgente com as minhas fraquezas a ponto de me dar novas oportunidades a cada amanhecer. A cada amanhecer. Nós temos um amigo espiritual, Arnaldo Rocha, que ele diz o seguinte, que a bondade de Deus é tamanha que ele nos oferece em cada amanhecer uma nova oportunidade de recomeçar. E a gente, muitas das vezes, não bota atenção nesse aspecto, não coloca atenção. A gente deixa a desejar no sentido de que, se não é do meu jeito, não presta. Como se nós fôssemos alguém extremamente capaz de servir de guia e modelo para alguém. Guia e modelo só tem um, gente. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais do que isso, não. Mas ainda não está bom, né? Porque ele fala assim, olha só, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Estuda suas próprias imperfeições. Se eu começar a falar das minhas imperfeições aqui, a palestra não acaba hoje, não, nem essa semana. Ela vai embora. Por que o senhor Allan Kardec colocou esse item? Porque não tem a proposta de que o verdadeiro espírito é aquele que promove essa transformação moral e pelos esforços que emprega em domar, porque as nossas más inclinações são feras, indomáveis dentro da gente. Ah, falei sem pensar. Mentira! O espírita não pode falar isso, não. Porque o espírita sabe que quem pensa é a alma, é o espírito, não é o corpo. O corpo tem língua, o espírito tem consciência. Então, se eu não me esforçar em domar as minhas imperfeições, ou em estudar e trabalhar incessanmente em combatê-las, eu estou apenas enganando a mim mesmo. Porque eu acredito que nós já temos noção que não podemos enganar os nossos benfeitores. Como é que a gente vai chegar perto do doutor Bezerra e falar, sabe o que é, doutor Bezerra? É que eu não sabia direito que eu tinha que amar os outros, não. Sabe? Eu não sabia que eu tinha que perdoar, não. Dá para falar isso com o doutor Bezerra? Não dá. Não dá. A gente vai gastar saliva à toa, que ele vai olhar para a gente com aquele olhar amoroso, que deve dar um arrepio danado, né? Olhar para o doutor Bezerra, deve tremer até o perispírito da gente, né? Ele vai falar, meu filho, que Jesus nos abençoe, porque ele não vai criticar, porque ele é um espírito que já tem o grau de bondade dele, é uma coisa absurda em relação a todos nós, né? Então, é o caminho que a gente tem que seguir. Aí, ele coloca assim, lá no final, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Complicou. Se o que está escrito eu não consigo cumprir. E Kardec fala que não está tudo ali. Como é que não sei o que vai ser de mim nessa existência, não. Eu conto só com o excesso da misericórdia de Jesus. Aí ele fala assim, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, num caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, ele citou ali umas 10, 12 propostas de mudanças íntimas. E um detalhe, na maioria das vezes as pessoas não percebem o nosso esforço de mudança. Não percebem. Mas, como a gente não está jogando mais para a plateia, a gente não quer que ninguém bata palma para a gente quando a gente faz uma coisa meritória, a gente não quer mais isso. Então, qual é a minha proposta? Eu continuar me esforçando intimamente para mudar o meu comportamento. Porque aí eu estou indo ao encontro daquilo que Jesus me propõe. Se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me.
O que o mestre está falando? Negar a nós mesmos é entrar na linha da obediência à vontade de Deus. Ah, mas como? Como é que eu vou saber isso? O Jesus é o nosso exemplo. Ele lá no Getsemane, em oração, vendo tudo que ele teria que enfrentar, ele fala assim, está lá anotado em Mateus, capítulo 28, se eu não me engano. Está anotado assim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando para a gente? Nós temos o direito de pedir a Deus que diante de uma prova que eu não me sinta ainda em condições de enfrentá-la, eu tenho o direito de pedir a Deus que adie aquela provação, para que eu me fortaleça na fé, na esperança, na confiança, que eu tenha a coragem da fé para enfrentar aquela situação. Jesus nos dá esse direito. Mas aí, depois que Jesus fala isso, ele diz assim, mas para isso eu vim. Jesus sabia que ele teria que enfrentar aqueles momentos tumultuosos. E nós também não soubemos, antes da presente encarnação, que nós teríamos que vencer as dificuldades que nós criamos em experiências anteriores, que nessa existência Deus nos faculta a possibilidade de reeducação da nossa conduta como espírito, ou seja, nós não sabemos que nós viemos para enfrentar as vicissitudes da vida física, ou alguém acha, de todos nós que estamos aqui reunidos, acham que nós viemos aqui para tirar férias, para deitar numa rede e ser balançado na rede, tomando água de coco lá nas praias de Fortaleza. A gente vai acreditar nisso ou acreditamos que viemos para enfrentar e vencer as nossas dificuldades? Então, para isso, nós viemos. E Jesus complementa, gente, com uma frase que é o ápice da resignação. Que se cumpra a tua vontade, Pai, e não a minha. Essa frase de Jesus nos propõe uma resignação imensurável diante da vontade de Deus, que Deus não quer que a gente sofra. Não é esse o ensinamento de Deus. Desculpe. Não é esse ensinamento de Deus, não é essa a proposta de Deus para nenhum de nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Deus quer que nós sejamos felizes. A proposta de Jesus é que nós sejamos felizes. Mas só que, para sermos felizes, nós temos que cumprir a lei de Deus na sua amplitude. Porque os espíritos dizem a Kardec que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus. Dela se afastando é infeliz e, na sua infelicidade, pratica o mal. É uma realidade que nós enfrentamos ela. Por eu não... Vai com Deus, Joel. Por eu não querer entender que a lei me pede uma conduta correta dentro da lei de amor, justiça e caridade, eu sofro, porque eu pratico o mal. Então, o senhor Allan Kardec nos traz essa observação que cada um de nós sabemos qual é o caminho que nos conduz à felicidade. Chegando perto aqui do final, tem uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Amor e Vida em Família, que Emmanuel comenta que, após a parábola do bom samaritano, onde o samaritano pergunta, o sacerdote pergunta a Jesus, né, quem é meu próximo, aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. No final, Jesus pergunta ao sacerdote, quem se fizera próximo do homem caído? Aí o sacerdote fala, aquele que teve misericórdia. Jesus fala para ele, vá e faça o mesmo. Mas aí Emmanuel coloca nesse livro que o sacerdote não ficou muito convencido, não. E ele perguntou a Jesus, mestre, que farei para ser considerado um homem bom? E aí Jesus fala assim, pensa se você perder, isso aí serve para todos nós, tá bom? Pensa se você perder, repentinamente, a visão. Você ficar cego. Aquele que te estende a mão para guiar os teus passos, você teria um sentimento de gratidão enorme por ele. Não teria? O sacerdote disse que sim. Aí Jesus fala assim para ele, imagina-te
doente de uma forma tal que não consegue levantar-te da cama para as alimentações mais rotineiras. E alguém chega e lhe dê a alimentação na boca. Essa pessoa seria uma pessoa boa para você? Aí o sacerdote respondeu, infinitamente bom. Coloca-te na condição daquele que está caído na estrada, que não tem abrigo, não tem teto, e alguém chega para você e lhe oferece o agasalho da compreensão e da conversa saudável. Esse homem seria bom para você? E o sacerdote responde, seria um amigo inovidável. Aí Jesus fala, vai e ages assim. Pratica com o outro aquilo que você estivesse na condição dele, você gostaria de que fosse feito para você. É a única forma de nós compreendermos o que é um homem de bem, é nós nos colocarmos no lugar daquele que tem uma necessidade. Jesus tem uma sentença do Mestre que muito toca o meu coração, quando Jesus fala para todos nós, fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Ninguém pede para apanhar, para levar tapa no rosto, para levar uma espetada no peito, porque vai ficar feliz por isso. Então, por que eu vou fazer isso com o outro? Por que eu não vou oferecer para o meu irmão, para o meu próximo, o meu semelhante, a compreensão, a amizade, o respeito, sabe? O respeito. Ou a indulgência, como nos propõe o senhor Allan Kardec num texto do Homem de Bem. A indulgência é você ser misericordioso com o próximo dentro do erro sem julgar ele. Nós queremos praticar a indulgência, mas do nosso jeito. Não, a indulgência deve ser praticada como o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores como era como é, eu acho que é 896, eu não tenho certeza do Livro dos Espíritos, mas pergunta como é a caridade, como Jesus a entende, como Jesus entende a caridade. É 886, acho que é isso mesmo. E os benfeitores respondem para o senhor Allan Kardec. Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. A proposta do mestre é que nós começamos a agir com esse objetivo, de termos mais benevolência, indulgência e perdão para com o nosso semelhante, porque todos nós somos necessitados desses três sentimentos, de benevolência, indulgência e perdão, porque se Deus nos ama de uma forma tão absurda que ainda não conseguimos compreender, ele nos oferece essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, na esperança de que nós comecemos a praticar também com o nosso semelhante. A proposta do estudo de hoje é de nós refletirmos que podemos nos tornar homens de bem. Homens no sentido da humanidade, tá? Não é do sentido do gênero, é da humanidade. E nós podemos nos tornar homens de bem, pessoas de bem, bastando para isso seguir os exemplos do Evangelho de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Nenhum de nós vamos chegar à compreensão de Jesus se não passarmos pelos seus ensinamentos que tocam na nossa alma, não no nosso corpo físico, que é perecível, mas que tocam na nossa alma. Que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de deixar aqui, eu tenho um canal no YouTube, né, Arlindo? Que é só colocar lá o meu nome é Evaldo Raia no YouTube, que aparece o meu canal. E aí, quem quiser prestigiar, puder prestigiar, eu fico feliz. Que Jesus nos abençoe, Arlindo. Muito obrigado.